Olá, meus queridos irmãos do grupo Ministério Quarto Anjo. Eu estou aqui gravando essa pequena mensagem para avisar para vocês que os piores perseguidores do remanescente do Senhor são os que se diz verdadeiros servos de Deus, o qual o Senhor já rejeitou como liderança do seu povo, e é a liderança adventista do sétimo dia. Deixou de ser a liderança adventista do sétimo dia, entendeu? Então, meus amados, eu estou saindo aqui do posto que eu fui fazer alguns exames, mas eu tirei esse tempinho aqui para gravar esse pequeno vídeo. Olha, meus amados, os piores perseguidores nós, e ainda que houve um pequeno probleminha, irmão Elias Joanã, você sabe, eu não vou falar nada, você sabe, mas eu acredito sim na mensagem que você está pregando e todos os irmãos que já estão pregando, e eu estou um pouco enfermo, como eu já falei para o irmão, e eu estou me preparando na hora de Deus eu vou sair para a rua, também vou pregar a mesma mensagem, tá bom, meus queridos? Então, fica uma coisa clara para vocês, que nós vamos sim ser perseguidos, e quem é os piores perseguidores? Nós, é os adventistas do sétimo dia, os falsos. Eles se acham, está igualzinho o catolicismo no tempo da igreja da Idade Média, e eles perseguiam em nome de Deus, eles matavam em nome de Deus. A mesma coisa os adventistas do sétimo dia, irmão, vai matar os remanescentes do Senhor e prendê-lo, levar à prisão e escorraçar de dentro dos seus próprios lares, botar eles para fugir para as montanhas, para as cavernas. É os adventistas que vai fazer isso, tá bom, meus amados? E vai um recado também para os adventistas do sétimo dia, assim como foi, amados, esses que se diz adventista para as denominações, para a denominação religiosa adventista, que se diz adventista para os templos, para as suas lideranças, os seus ministros do evangelho, os seus pastores, vai um recado para vocês. Se vocês verem esse vídeo, vocês prestem atenção. Qual foi a situação de Saul? Hein, meus amados? Responda depois, se vocês quiserem. Qual foi a situação de Saul? O Senhor levantou um profeta. Os ungidos de Deus é ungido por Deus diretamente de um profeta. Entendeu, amados? Vocês se ungem a vocês mesmos e se diz, se unge a vocês mesmos, se faz mestres, chefes, liderança a vocês mesmos. Entendeu? No caso do irmão Elias Joanã, eu tenho certeza que Deus o levantou ele como líder da igreja adventista fora dos templos, mundialmente. Foi Deus, não foi vocês. Ele não precisou de vocês para levantar ele como líder mundial. Deus o levantou. Vocês não lembram do caso de Saul? Saul, amados, foi ungido por Samuel, amando de Deus. Mas Saul desobedeceu às ordens de Deus. Entendeu? Saul mandou a liderança, os príncipes ir lá ungir um outro no lugar de Saul, ou falar para Saul que Saul estava errado. Para falar com Saul que Saul estava errado, meus amados, Deus mandou quem? Deus mandou o profeta Samuel. Vocês sabem, vocês se dizem adventistas, não é? Estudante da Bíblia, conhecedores das leis, da lei de Deus. Então vocês sabem, não precisam falar onde está, vocês sabem, não precisam falar livro nem versículo, nem quem foi o autor do livro. Tá bom, meus amados? Basta falar, Samuel foi lá e falou para ele, o que importa é obedecer a Deus e não sacrifício. E vocês, liderança adventista, estão fazendo sacrifício tolo, sacrifício para Baal e dizendo que é para Deus, entendeu? Depois,
Deus mandou a Samuel e ungir. Deus mandou, foi príncipe, um monte de gente ir lá levantar Davi como rei, ungir Davi como rei. Não, Deus mandou o profeta Samuel sozinho. O profeta foi lá e colocou, ungiu a Davi no lugar de Saul. Entendeu, meus queridos? A mesma coisa está acontecendo, aconteceu com Elias e Joanã. Deus não precisou mandar príncipe, gente, chefe de igreja adventista, de templos adventistas, ir lá ungir. Ou fazer reuniões para que Elias e Joanã fosse o presidente geral da igreja adventista. Mas fora desses templos podres que não é mais casa de Deus, esquece. Deixa de estar chamando esses lugares casa de Deus. Entendeu? E aí Davi passou. O que aconteceu com Davi? Saul irado, Satanás entrou em Saul para querer matar Davi de todas as maneiras. Foi. A mesma coisa você já começou a se levantar contra os remanescentes do Senhor, contra o líder da igreja adventista do sétimo dia fora dos templos, Elias e Joanã. Entendeu? Você já começou a levantar contra ele e contra os que estão dando ouvido à palavra presente, à palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Depois, me responda também, liderança adventista do sétimo dia. Vocês não é os ungidos do Senhor? O Senhor falou para vocês o porquê que o templo de Salomão hoje, o templo de Deus, passou a ser chamado templo de Salomão, até nos dias de hoje, amados. Me responde, Deus falou para vocês isso? Deus revelou para vocês isso, queridos? Presidente das associações adventistas do sétimo dia, pastores, anciãos, Deus revelou isso para vocês? Me responda depois, pois para mim Deus me revelou. Sabe por quê? Que passaram a chamar o templo do Senhor de templo de Salomão, até nos dias de hoje. Foi porque Salomão também meteu os pés pelas mãos, até altar para Satanás ele levantou dentro do templo de Deus. E alguns fiéis que estavam ali, meus amados, começou a chamar aquele lugar de templo de Salomão. Sabe por quê? Porque Salomão ali achou que ele era o Deus daquele lugar. Assim como vocês, presidente da Associação Adventista, esses presidentes que Deus já rejeitaram, que Deus já rejeitou, e pastores, assim como vocês fez nesse lugar que chamava casa de Deus, casas suas, onde vocês prostituem, onde vocês levam prostituta para os motéis, onde vocês fazem o que vocês querem desse lugar, já não pode mais chamar casa de Deus, chama casa de vocês, entendeu? Vocês não viam também em Jerusalém? Quem foi que se levantou contra o próprio Deus e matou o próprio Filho de Deus? Foi vocês. O mesmo Espírito que estava nos fariseus está em vocês. Liderança adventista do sétimo dia, pastores adventistas do sétimo dia, anciãos e membros da igreja adventista do sétimo dia que se encontram lá dentro desses templos. Vocês não é mais adventista não, queridos. Os adventistas, os que é adventista, Deus está chamando de lá para fora. E aqueles que continuam ali é católico. Vocês é servo de Satanás. Porque vocês receberam uma ordem do Papa para, em 62, se eu não me engano, até em 65, para liderar a falsa liberdade religiosa, que é contra a palavra de Deus, para ser a cabeça da imagem da besta. A igreja adventista se tornou isso, a cabeça da imagem da besta. Outra coisa, vocês levou até medalhas de ouro para o Vaticano, e agora vocês estão querendo se esconder. Atrás de quem? O Senhor já os rejeitaram. O Senhor já ungiu, o Senhor levantou um outro grupo. Vocês não lembram do catolicismo lá, quando eles matavam, em nome de Deus, na Santa Inquisição, matou mais de 100 milhões de irmãos meus também, entendeu? Eles matavam em nome de Deus. A mesma coisa, a imagem da besta que é vocês, igreja adventista, é a cabeça da imagem da besta, também vai passar a fazer isso, matar os remanescentes do Senhor em nome de Deus. Prender os remanescentes do Senhor em nome de Deus.
escorraçar dos seus lares, em nome de Deus. Os remanescentes vão ter que fugir para as montanhas, os remanescentes vão ser presos, os remanescentes vão ser mortos. Tudo por quem? Pela liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com seus pastores, seus anciãos e seus membros. Aqueles que já foi rejeitado por Deus. Tá bom, meus queridos? Olha, o conselho que eu dou para vocês: una-se com o quarto anjo, una-se com o ministério quarto anjo, o ministério que está nas ruas, pregando a mensagem presente, chamando o pecado pelo nome e botando a besta e o seu seguidor e a imagem da besta e todos os seus seguidores no lugar que eles merecem estar. Tá bom? A besta, o dragão, que é o satanismo, a besta, que é a igreja católica, e a imagem da besta, que é a igreja adventista, sendo a cabeça da imagem da besta, que é os protestantes, que é apostator. Entendeu, meus queridos? Melhor que vocês unam um quarto anjo, um ministério quarto anjo, e sai para as ruas, vai levar a mensagem verdadeira, a mensagem presente, a mensagem dos três anjos, do Apocalipse 14, a mensagem do Apocalipse 18, do quarto anjo. Tá bom, meus queridos? É melhor que vocês se acordem enquanto há tempo, ao invés de vocês estar tentando agredir, ameaçando os servos do Senhor, o líder da igreja de Deus aqui na terra, fora desses templos podres que não pode chamar mais casa de Deus. Tá bom, meus queridos? Esse é o conselho que o Senhor passa para vocês através desse humilde atalaia. Tá bom, meus queridos? E em breve vocês verão mais um na rua, apontando o pecado, apontando quem é a cabeça da imagem da besta, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em breve vocês vão ter mais um nas ruas, pregando contra a imagem da besta que é vocês, contra a falsa, maldita falsa liberdade religiosa, contra a besta que é o catolicismo, e contra o satanismo, que é o dragão, que é o dragão que vocês uniram com eles para dar as mãos e chamar de irmãos, porque vocês merecem chamar o satanismo de irmãos. Por isso que vocês estão chamando o satanista de irmão, chamando o Vaticano de irmão, chamando essas religiões pagãs todas de irmão e dando as mãos e se abraçando. Sabe por quê? Porque vocês deixou de ser filho do Senhor, filho do Altíssimo. Vocês se fez filho do Satanás, do demônio. Tá bom, meus queridos? E que vocês acordem enquanto há tempo, tá bom? Esse é um aviso para vocês.